Louvado seja Jesus que reinará, tal como cantaram nossos irmãos. Irmãos amados, eu tinha preparado uma mensagem para pregar para vocês nessa manhã que eu deixei para pregar do culto à noite. Você já está convidado a vir. O tema da mensagem é Fale de Jesus. É como Pedro pregou a Jesus depois do Pentecoste, aquele sermão onde Deus converteu 3.000 pessoas. E ele estava prontinho, todo memorizado já. Só que essa semana eu fui convidado para pregar lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E preguei lá. E o reverendo Robson, que é o responsável pelo Sã Doutrina, me disse: reverendo, nós queremos que o senhor pregue sobre a teologia do reavivamento. E me deu até o texto. E o texto que ele me deu para pregar é um texto no qual eu tenho, amados irmãos, 4 sermões escritos. E há 1 ano e meio atrás eu preguei um desses sermões aqui num culto vespertino. Mas eu acho que não havia 50 pessoas aqui. E eu não vou pregar o mesmo sermão. Apesar de já ter pregado esse sermão em vários lugares, esse texto em vários lugares do mundo, a última vez que eu preguei o sermão que vou pregar hoje foi na Igreja Presbiteriana da Bahia, lá de Salvador, o ano passado, no mês de abril. E Deus falou profundamente ao meu coração da seguinte maneira: eu estava lá pregando o sermão, Deus abençoou, e eu falei: Deus, eu estou aqui, preparei um sermão para alimentar. Alguém me disse: pastor, o senhor deu um banquete aqui em Pinheiros. Eu falei: Deus, eu estou dando um banquete em Pinheiros, eu tenho que dar um banquete primeiro para o rebanho que o senhor me chamou para pastorear. Então eu vou pregar para você lá em Ezequiel, no capítulo 37, nessa manhã. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia lá, que Cristo seja exaltado nessa mensagem, nessa manhã. Que Deus fale a sua alma e que você seja movido a clamar a Deus um reavivamento para a sua vida, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37. Quem já me ouviu pregar esse texto mais antigamente aqui, que está aqui na igreja hoje, foi minha esposa e o reverendo Lalo Tapia, chileno, que está sentado allá en la última banca nesta mañana. Muy bienvenido, pastor. Já lhe saludo ao fim do culto. Eu quero convidar-lhes a abrir a Bíblia e ficar de pé. Ezequiel 37. Que Deus fale a sua alma nessa manhã. Que Deus abençoe o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Todos leiam comigo numa só voz, do 11 ao 14. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança.
estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai, exalta o nome de teu Filho, Jesus Cristo, nesta tua igreja, nesta manhã, sobre tudo e sobre todos. Santo Deus, eu careço de Jesus, eu preciso do Senhor. Pai, essa igreja precisa do Senhor. E se algo de bom tem acontecido em nosso meio, é única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. Então, Pai, nessa manhã exalta o teu nome, ó Deus Santo, exalta o nome de teu Filho, e usa teu bondoso e poderoso Espírito para aplicar essa palavra aos nossos corações. Deus, nossa igreja nesse ano tem clamado por um novo tempo de bênçãos de tua parte. Então, Senhor, abre os céus e desce aqui na Unida para a glória e honra do teu nome. Atrai os nossos corações a ti, transforma a nossa vida. Ó Deus, restaura-nos para a glória e honra do Senhor. E usa a nossa igreja para ser uma bênção, portas adentro, mas portas afora, abençoando São Paulo, o Brasil e o mundo inteiro, para a glória e honra do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Já estamos sentados à mesa, prontos para comer. Alimenta-nos, descedenta-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Se você me perguntar, querido irmão, querido amigo, como eu me vejo daqui uns 70 anos, 70 anos é muito, né? Vamos diminuir. Daqui uns 30 anos, quando eu estiver me aproximando dos meus 70 anos, já aposentado, e não sei onde morarei, não sei se haverá uma casa com um alpendre, um pátio, mas eu me imagino, irmão, servindo ao Senhor Jesus, pregando a palavra, mas no momento de férias, sentado com os meus netos, naquelas cadeiras de balanço. Eu não sei se você conhece aquelas cadeiras antigas que vão para frente e para trás, né? Chega e fala assim, elas rangem, né? E eu me imagino ali sentado com os meus netos, contando para eles a história da salvação que temos em Jesus, a história dos grandes feitos salvadores de Deus por meio da sua palavra. Mas eu me imagino, amados irmãos, contando a eles a história de Deus, da intervenção da história do mundo, amado irmão, glorificando a Cristo Jesus e enviando reforma e reavivamento espiritual em dias em que a igreja estava fria e carecia da graça do Senhor Jesus. Eu quero contar a eles, para a glória e honra do nome do Senhor, que onde nós passamos, a avó deles e eu, o Senhor teve misericórdia e revitalizou a sua igreja pelo poder do seu Espírito Santo, da sua palavra, para a glória e honra do nome de Jesus. Eu estou orando, amados irmãos, por um reavivamento espiritual na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos visite com reavivamento, em nome de Jesus. O nosso tema do ano, amados irmãos, é uma igreja reformada e revitalizada. Reforma fazemos pela Escritura, reavivamento vem soberanamente de Deus. E nesse texto que vos leio, amados irmãos, nós encontramos uma promessa de Deus de reavivamento. No ano 597, amados irmãos, antes de Cristo Jesus, o povo de Deus é levado cativo por Nabucodonosor, amados irmãos, para a Babilônia. Na primeira deportação vão os nobres de Israel. Daniel, o maior cientista político da história da humanidade, amados irmãos, foi levado naquele primeiro cativeiro. Juntamente com ele também foi levado Ezequiel, que ficou em Tel Aviv, amados irmãos. Ezequiel era um rapaz que estava anelando começar a sua profissão.
Um sacerdote começa exercendo o seu chamado no templo judaico com 30 anos de idade. E Ezequiel é chamado por Deus quando está prestes a completar 30 anos. E Deus o leva para o exílio, ele agora é escravo, não pode mais trabalhar no templo. E amados amigos e irmãos, Ezequiel sofre muito. Algumas vezes tem que ficar deitado no chão por dias, tem que atravessar paredes, tem que, amados irmãos, se portar de uma maneira vergonhosa diante dos olhos dos homens para manifestar na sua própria vida o significado das palavras que ele prega. Ezequiel sofre tanto que em determinado momento Deus tira a sua própria esposa e nem permite a ele chorar, amado amigo e irmão, porque Deus estava disciplinando Israel e não derramava lágrimas pelo seu povo. Mas, amados irmãos, Ezequiel foi chamado para ser um profeta de Deus. E 11 anos depois que ele é levado cativo, Jerusalém é destruída, irmãos. Os babilônios entram, amados irmãos, e colocam fogo em todas as casas da cidade. Eles destroem o templo, eles levam os utensílios preciosos por meio dos quais o nome de Yahvé era adorado. Eles assassinam filhos diante dos olhos de seus pais. Eles abusam, amados irmãos, das mulheres na presença dos seus familiares. Amados irmãos, é um terror muito grande. O povo judeu entrou em uma grande depressão. Eles já diziam: Deus se esqueceu de nós. E quando eles estão tremendamente deprimidos, lá no exílio, Deus dá a Ezequiel, nesse texto, uma promessa de reavivamento. E essa promessa de reavivamento foi para o povo judeu, mas também é promessa para o meu coração e para o seu coração. E eu quero desafiar você a estar muito atento nessa manhã, porque aqui o Senhor nos apresenta o verdadeiro reavivamento. O verdadeiro reavivamento. Eu desejo sinceramente que enquanto você ouve essa mensagem, o Espírito Santo de Deus reavive a sua fé e o seu amor por Jesus nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O verdadeiro reavivamento, amados irmãos, o texto nos diz inicialmente, é fruto de uma imensa necessidade. O verdadeiro reavivamento é fruto de uma imensa necessidade. Versículo de número 1 e versículo de número 2. Eu lerei o 1, a igreja lerá o 2. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vocês o 2. Deus levanta, amados irmãos, o profeta num êxtase que era característico dos profetas. E ele diz que no seu sonho, no seu êxtase, Deus o coloca no meio de um vale. Imagine um vale imenso, onde houve uma grande batalha. E todo um exército de uma nação foi execrado e destruído. E vieram então, amados irmãos, as aves e os corvos dos céus e comeram as carnes daquele exército. E só ficaram os ossos para testificar a derrota. E com o sol causticante do Oriente, amado amigo e irmão, aqueles ossos se secaram e ficaram literalmente esturricados. Deus coloca o seu profeta ali. E aí, amados irmãos, no versículo de número 11, olha o que ele diz. Vamos ler comigo o versículo 11, toda a igreja? Então me disse, vamos todos: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que o verdadeiro reavivamento é fruto de uma imensa necessidade. O povo de Deus é cativo, o povo de Deus está humilhado, o povo de Deus está com a moral lá embaixo, o povo de Deus não acredita mais que Deus irá abençoá-lo. Deus manda reavivamento, amados irmãos, quando a igreja vive dias de grande necessidade. Irmãos, eu sou apaixonado pela história dos reavivamentos. Eu não sei se o reverendo Eduardo Tapa, que está ali, foi meu aluno dessa matéria no seminário, lá no Chile. Mas eu lecionei essa matéria lá no seminário. E queridos amigos e irmãos, eu admiro muito a história de um grande avivamento, o avivamento do século XVIII, chamado de o avivamento evangélico ou o grande avivamento. Deus usou na Inglaterra o reformado como eu e você, George Whitefield, um dos maiores pregadores da história da humanidade.
Usou também os irmãos John Wesley e Charles Wesley, que não tinham a mesma teologia que a nossa, mas também foram muito usados por Deus para ganhar almas naquele país. Nos Estados Unidos, amados irmãos, Deus usou o grande Jonathan Edwards e os pastores presbiterianos William Tennant e Gilbert Tennant. Usou no país de Gales Howell Harris e Daniel Rowland. Mas na Inglaterra, amados irmãos, a situação era caótica antes do reavivamento. Uma de cada 6 casas de Londres, irmãos, era um prostíbulo. Isso o reverendo Hernandes diz naquele seu livrinho chamado Panorama da História da Igreja. Ah, amados amigos e irmãos, não somente isso, os pastores do púlpito da igreja no domingo não pregavam sermões bíblicos e cristocêntricos. Eles ficavam divagando sobre filosofia na igreja e pregavam ensaios morais. E muitos faltavam do culto para ir para a briga de galo. E outros ficavam até no bar bebendo e se esqueciam de pregar a palavra do Senhor. A Inglaterra, amados irmãos, antes do avivamento estava em bancarrota econômica, estava em crise. Estava com medo todos os dias de ser invadida pela França. Ah, amados amigos e irmãos, as ideias de Voltaire dominavam, queridos irmãos, a Inglaterra naqueles dias. Voltaire, naqueles dias, tinha dito que o cristianismo não duraria mais do que 100 anos. E o deísmo de David Hume dominava a classe intelectual da Inglaterra. Para você que não sabe o que é deísmo, querido irmão, basicamente, rapidamente, é a filosofia, eu vou tentar explicar de maneira simples e talvez até paupérrima, que diz que Deus deu corda no mundo como um relógio. Imagine Deus dando corda, e depois Deus então soltou o relógio, tic-tac, 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 e agora ele não pode mais mexer no relógio. Ele é o relojoeiro que criou o relógio e não pode chegar perto dele. Então eles diziam que Deus existe, mas Ele não intervém no nosso mundo. Ele está numa esfera superior, Ele não entra na nossa esfera de relacionamento, Ele não pode se relacionar conosco. E por isso a igreja estava esvaziando e ninguém cria mais no Senhor. Mas Deus levantou, irmãos, George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley e outros homens que dentro da Universidade de Oxford começaram a orar, criaram um clube santo, queriam visitar as cadeias, e de repente então Deus levanta aquele moço George Whitefield, amados irmãos, que estudava a Bíblia de joelhos na presença do seu Senhor e o converte. E ele começa a pregar de uma maneira ungida e poderosa. No seu primeiro sermão, no dia da sua ordenação, a igreja se derramou em lágrimas na presença do Senhor. E tal era o ciúme dos pastores daquela época que fecharam as portas das igrejas para ele. E ele foi pregar nas minas de carvão e se juntavam 10, 15, 20, 30 mil pessoas, amados irmãos. E Whitefield começou a pregar para o povo inglês, começou a pregar para a elite e foi pregar, amados irmãos, também nas colônias britânicas da América. Reverendo Alderi, amados irmãos, no artigo Jonathan Edwards, o teólogo do coração e do intelecto, em uma nota de rodapé, coloca que um historiador disse, amado amigo e irmão, que a pregação de George Whitefield foi responsável por unir as 13 colônias inglesas da América. Certa feita, Whitefield, amados irmãos, estava pregando, queridos irmãos, na cidade da Filadélfia, que à época tinha 14 mil habitantes, e ele estava, amados irmãos, na galeria do fórum da cidade, e 24 mil pessoas ouviam George Whitefield pregar. Tempos de grande necessidade, irmãos. A igreja vivia momentos de angústia, mas os homens oraram, clamaram a Deus, e Deus despertou a pregação e reavivou a sua igreja. Depois disso, certa feita, David Hume, que era escocês, morava em Edimburgo, gordinho, foi visto correndo na rua, e um dos seus discípulos deístas disseram: onde vais correndo, doutor Hume? Ele disse: vou ouvir George Whitefield pregar. E perguntaram para ele: agora o senhor crê? Ele disse: eu não, mas ele crê. Eu não, mas ele crê. Irmãos, quando nós cremos, até os incrédulos, amados amigos e irmãos, correm para nos ouvir pregar. E naqueles dias de grande necessidade, Deus salvou muito povo, amados amigos e irmãos. E alguns historiadores dizem que a Inglaterra não teve uma revolução francesa, porque Deus salvou centenas de milhares de pessoas no reavivamento e trouxe a sua igreja de volta para si. Minha pergunta para você nessa manhã: será que nós precisamos de reavivamento? Como é que está a vida de oração da igreja? Quando nós convidamos a igreja para reuniões de oração, quantos membros, qual a porcentagem de membros que vem à igreja orar? Se eu fosse fazer, amados irmãos, uma pesquisa, uma estatística, qual resposta eu teria para saber
Será que todos os que aqui estão têm vida devocional diária, comunhão íntima com o Senhor, ora e lê a Bíblia e ouve Deus falar com ele todos os dias? Qual a porcentagem de membros que está tão enamorado pelo Evangelho e apaixonado pelo Senhor Jesus, que está pregando para os seus amigos e familiares e tem sido instrumento para que outras pessoas venham a Cristo? Se nós fôssemos analisar à luz das Escrituras, como é que está a vida santa do povo de Deus? Como é que é o namoro dos nossos jovens, amados amigos e irmãos? Como é que os maridos cristãos têm se portado nos casamentos, amados amigos e irmãos? Será que nós temos necessidade? Mas se nós formos olhar para a sociedade, amados amigos e irmãos, nós encontramos, amados irmãos, pessoas que se chamam pelo nome de Deus, à frente de políticas do nosso país, que estão envolvidas em escândalos de corrupção, e estão indo para a cadeia, amados amigos e irmãos, se chamando de servos e servas do Senhor. Amados amigos e irmãos, nós vemos aí essa revolução da ideologia de gênero graçando aí no país. Homens querendo ser mulheres e mulheres querendo ser homens, pessoas se prostituindo, atitudes contrárias à palavra de Deus. Será que nós necessitamos de reavivamento, amados irmãos? Nós necessitamos, irmãos, desesperadamente de reavivamento. Fique comigo aqui. Se você, meu amado irmão, numa próxima geração quer ver seus filhos aos pés da cruz, você precisa voltar para o Senhor. A igreja precisa voltar para o Senhor. Você precisa ter compromisso sério e sincero com o Senhor Jesus. O verdadeiro reavivamento é fruto de uma imensa necessidade. Se você chega ao diagnóstico que nós recebemos nesse sermão, nessa manhã, que nós precisamos de um reavivamento, clame hoje ao Senhor por um reavivamento na sua vida. Clame hoje ao Senhor por um reavivamento no seu relacionamento com Ele. Clame hoje ao Senhor que reavive a sua família, para que o Senhor seja invocado em sua casa, para que Deus salve almas na nossa igreja unida em nome de Jesus, para que nós não tenhamos somente um culto de manhã cheio, mas vários cultos cheios e várias pessoas vindo a Cristo Jesus nesse lugar, para a glória e honra do nome do Senhor. Que Deus nos visite com reavivamento em nome de Jesus. Senhor, dá-nos a promessa do reavivamento. Você quer um verdadeiro reavivamento na sua vida? O verdadeiro reavivamento é fruto de uma imensa necessidade. Mas o verdadeiro reavivamento é fruto da pregação da palavra de Deus. O verdadeiro reavivamento é fruto de uma imensa necessidade. Mas o verdadeiro reavivamento é fruto da pregação da palavra de Deus. Amados amigos e irmãos, Deus pergunta para o profeta Ezequiel, quando ele está no meio do vale, e diz o seguinte: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E Ezequiel responde, amados irmãos: Senhor Deus, Yahvé Deus da aliança, Tu o sabes. Irmão, quando a gente vê essa resposta de Ezequiel, a gente acha assim: Senhor, o que o Senhor quiser vai acontecer, o Senhor que sabe, não sou eu que sei. Mas a ideia do verbo não é essa. O verbo, amado irmão, no hebraico aqui usado, é o verbo que significa o seguinte: que se Deus ama aqueles ossos, que se Deus coloca o coração naqueles ossos, que se Deus ama aqueles ossos intimamente, amados amigos e irmãos, eles podem ressuscitar para a glória e honra do nome de Jesus. Se o Senhor soberanamente ama o seu povo, Ele pode reavivar seu povo. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo: Senhor, eu creio que Tu amas o Teu povo, e que Tu colocas o coração na miséria do Teu povo, e Tu queres, Tu reavivarás. Eu creio que Tu sabes. E quando ele expressa a sua fé, amado amigo e irmão, então Deus diz para ele: você vai pregar para os ossos. E ele diz assim: dirija-se a esses ossos dizendo o seguinte: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Farei crescer tendões sobre vós, colocarei carne em vós, farei crescer sobre vós a pele, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e sereis um exército grande e extremo. E ele nos conta, amados amigos e irmãos, que ele profetizou como o Senhor ordenou.
E quando ele profetizou, irmãos, eu gosto de imaginar os ossos se mexendo no vale, e de repente braços, antebraços, mãos, dedos vão se juntando, amados irmãos, pernas vão se juntando com pés, amados amigos e irmãos, ossos se juntam, e de repente vêm os órgãos dentro dos ossos, amados irmãos, coração, cérebro, pulmão, amado amigo e irmão, e vão se preenchendo com todas as carnes, e depois das carnes, amados irmãos, os tendões vão crescendo sobre eles, e depois dos tendões, amados amigos e irmãos, a pele, amados irmãos, para nos mostrar que quando Deus reaviva a sua igreja, Ele reaviva a sua igreja pelo poder da sua palavra. É por isso que na igreja reformada e presbiteriana, a pregação é central no culto, porque nós cremos que Deus se revela na Escritura e porque Deus restaura o seu povo por meio da pregação da sua palavra. O verdadeiro reavivamento é fruto da pregação da palavra. Não é à toa, irmãos, que Paulo diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Para ouvir a palavra e ser, amado irmão, reavivado na sua fé e no seu compromisso com o Senhor Jesus. O verdadeiro reavivamento é fruto da fiel pregação da palavra de Deus. Irmãos, desse avivamento do século XVIII, acerca do qual me refiro com vocês nessa manhã, no país de Gales, ele começou de uma maneira muito interessante. Havia um moço chamado Howell Harris, ele era membro da igreja, mas não era convertido. E no domingo de Santa Ceia, o pastor começou a presidir a ceia, e o pastor disse assim na Santa Ceia: se você não está preparado para cear, você não está preparado para orar. E se você não está preparado para orar, você não está preparado para viver. E se você não está preparado para viver, você não está preparado para morrer. Então Harris, amados irmãos, convencido pelo Espírito Santo, diz: eu não estou preparado para cear, nem para orar, nem para viver, nem para morrer. E creu em Jesus e foi convertido ali na hora da ceia. E, amados irmãos, o primeiro amor pelo Evangelho inflamou o seu coração. E ele queria ganhar almas, mas ele não sabia pregar. Então ele foi para a praça da capital do seu país e pegou os livros de Richard Sibbes, amados irmãos, de Thomas Godwin, de Richard Baxter, de John Owen, do grande pregador John Bunyan, que escreveu O Peregrino, e começou a ler os livros desses homens na praça pública, os sermões deles, começou também a ler a Bíblia, e quando ele lia, o povo se juntava e começava a chorar, amado amigo e irmão. Depois Deus capacitou Harris a pregar, e ele se tornou um dos maiores pregadores da história do seu país, e junto com George Whitefield, eles ganharam centenas de almas, milhares de almas naquele país, para a glória e honra do nome de Jesus. E depois de alguns anos, eles organizaram a Igreja Metodista Calvinista do país de Gales, cujo primeiro presidente foi Howell Harris, e depois essa igreja se chamou Igreja Presbiteriana do país de Gales. A igreja presbiteriana em Gales começou com um grande avivamento de pregação da palavra de Deus. Amados amigos e irmãos, se nós queremos reavivamento em nossa vida, nós temos que ler as Escrituras, nós temos que memorizá-las, nós temos que guardá-las no coração, nós temos que proclamá-las a nossos filhos, nós temos que pregá-las a outros, e nós devemos ter fome de ouvir pregação da palavra de Deus. Amados amigos e irmãos, uma das coisas, amados irmãos, que mais nos impressionou no ministério, lá na cidade de Brasília, foi que em uma época havia um grupo de irmãos do Gama, que ficava a 30 quilômetros do Guará, e eles começaram a vir à nossa igreja, e se tornaram membros, e eles saíam 30 quilômetros de manhã para ouvir sermão, voltavam para casa, 30 quilômetros à noite e voltavam para casa. Eles andavam 120 quilômetros todo domingo, e eu com o coração angustiado, fui pedir perdão a eles: irmãos, me perdoem, eu não tenho podido ir lá levar a palavra para vocês. E eles disseram: pastor, o senhor não tem que pedir perdão por nada, a gente viajaria 100 quilômetros para poder ouvir a pregação expositiva da palavra de Deus. E aí eu sou reformado, eu falei: glória calvinista, louvado seja o nome do Senhor. Meu coração vibrou, irmãos, porque o povo que ama a palavra de Deus vai avançar para a glória e honra do nome de Jesus.
Que Deus faça de você alguém cheio da palavra, amém? Que você saia daqui comprometido a ler a Escritura todos os dias. Que você, pai, se comprometa a ensinar a Bíblia ao seu filho. Que você memorize a palavra de Deus. Que você ame ouvir pregação bíblica. Sabe por quê? Porque a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. O verdadeiro reavivamento é fruto da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Deus se revela nesse livro. Esse livro apresenta Jesus para você. Coma o livro, ame o livro, ame ouvir pregação do santo livro de Deus, e a sua alma será reavivada. Que Deus nos visite com reavivamento, irmãos. Mas o verdadeiro avivamento, amados irmãos, além de ser fruto de uma imensa necessidade da pregação da palavra de Deus, o verdadeiro reavivamento é fruto da ação do Espírito Santo. Nós vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Versículo de número 9 e o versículo de número 10. Eu lerei o 9 e vocês o 10. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vocês o 10. Deus manda Ezequiel clamar o Espírito Santo. Aqui há manancial para a sua e para a minha alma, sabe por quê? Porque todos nós precisamos de pregação, mas a pregação só terá efeito nos corações quando o Espírito Santo de Deus agir. Então, amados irmãos, a ressurreição começou com a pregação, mas agora Deus manda Ezequiel clamar ao Espírito, e Ezequiel clama: vem dos 4 ventos, ó Espírito. Os 4 ventos, irmãos, são os 4 pontos cardeais da terra. E o Espírito Santo vir dos 4 ventos significa, amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares da terra. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, clamou o profeta. Ele diz: profetizei como ele me ordenara. E, amados irmãos, a Bíblia então nos conta a história que veio o Espírito Santo de Deus e entrou neles, e agora eles se puseram em pé. E agora eles são um exército grande e extremo. O vale da morte se tornou o vale da vida. O vale da destruição se tornou o vale da restauração. O vale da maldição se transformou no vale da bênção. O vale do desânimo se tornou o vale da esperança. O vale da derrota agora é o vale da vitória, quando o Espírito Santo de Deus enche a igreja da sua maravilhosa presença. Amados amigos e irmãos, o verdadeiro reavivamento é fruto da obra do Espírito Santo. Nós somos calvinistas, amados irmãos, e graças a Deus por isso cremos no poder do Espírito Santo. Ah, irmãos, sem igreja não haveria Espírito Santo. Sem Espírito Santo você não se converte. Sabe por quê? Porque sem Cristo Jesus você é morto nos seus delitos e pecados. É necessário que o Espírito Santo venha para o seu coração e te ressuscite na alma. E ele faz você nascer de novo. E ele coloca uma nova natureza em você. E quando ele coloca essa nova natureza, você abre os olhos e crê em Cristo Jesus como seu Salvador, com o dom da fé que o próprio Espírito Santo te dá. E quando você crê, querido irmão, o Espírito Santo vem então e te sela e te batiza na hora em que você se converteu. E agora você é a habitação do Espírito Santo. E é por isso que quando você peca, amado irmão, você fica triste, porque o Espírito Santo traz tristeza, segundo Deus, para o seu coração quando você ofende ao Senhor. Mas é o Espírito Santo, irmãos, que nos dá poder para pregar o Evangelho. Mas mais do que isso, irmão, sem Espírito Santo você nem Bíblia teria. Foi o Espírito Santo que preservou os autores bíblicos, cada um com sua intelectualidade, idiosincrasia, características, mas de maneira em que você tem na sua mão com fidedignidade a palavra infalível, inspirada e inerrante de Deus. É um milagre da inspiração das Escrituras. Ah, amado amigo e irmão, o Espírito Santo conduz a igreja. Sem ele eu não podia pregar para você. Sem ele, ninguém se converte. Eu preciso, para ser uma bênção na Igreja Unida, de ser cheio do Espírito Santo. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, quando subia para o seu púlpito, que tinha 15 degraus, assim, amado irmão,
ele pisava e dizia cada vez: eu creio no Espírito Santo, 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 eu creio no Espírito Santo. E quando ele chegava no púlpito para pregar, irmãos, a alma dele estava em chamas, e ele era usado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você sabe, mas um homem que Deus usou para levantar a fé reformada no século XX no mundo, na Europa, onde ela estava bem apagada e quase morta aos olhos dos homens, foi o Dr. David Martyn Lloyd-Jones. O Dr. David Martyn Lloyd-Jones, queridos irmãos e irmãs, era médico da equipe de Lord Horder. Lord Horder, amados irmãos, era o médico do rei e da rainha da Inglaterra. Lloyd-Jones, com 28 anos de idade, era considerado um dos melhores cirurgiões, amados irmãos, da Inglaterra. E de repente, amados irmãos, ele começa a ver que Deus usa para curar pessoas, e quando elas são curadas, elas saem para pecar de novo. E ele queria ser usado, amado irmão, para trazer uma cura que mudasse a alma das pessoas, e Deus o chama para ser pregador. E isso, amados irmãos, abala a sociedade inglesa, isso vai para os jornais, ele larga tudo, amado irmão, e vai para Aberavon. Deixa eu perguntar aqui, quem já foi em Aberavon? Levante a mão. Ninguém. Em Londres, bastante gente já deve ter ido. Só para você ter ideia que Lloyd-Jones larga tudo e vai para o sul do país de Gales, para um lugar pobre. Com 28 anos, ele assume o ministério ali. E ele, pregando expositivamente a palavra, Deus começa a mandar um reavivamento à igreja. E James Packer, no prefácio do livro Avivamento, disse que quando Lloyd-Jones pregava, você percebia por detrás dele um grande poder, a presença do Espírito Santo. Certa feita, queridos irmãos e irmãs, lá na igreja, no interiorzinho que Lloyd-Jones pregava, antes de ir para a capela de Westminster, quando ele tinha 38 anos de idade, um grupo de crentes passou na rua cantando na porta da casa de uma mulher que era médium. Ela estava oprimida por espíritos malignos que a extorquiam e a faziam abusar de outras pessoas. E ela viu aqueles crentes cantando, indo para a igreja, reformados, presbiterianos como vocês. E ele era pastor da igreja presbiteriana no sul do país de Gales. Só na Inglaterra que ele foi pastor congregacional na capela do Westminster. E quando então, irmãos, os crentes foram para a igreja, aquela médium seguiu os irmãos. E ela sentou-se no último banco, e o Dr. Lloyd-Jones pregou o evangelho, pregou quem era o grande Deus a quem ele servia, cheio do poder do Espírito Santo, e aquela mulher foi convertida pelo Senhor enquanto ouvia a pregação. No final do culto, ela se aproximou do pastor e revelou quem ela era, e ela disse o seguinte: reverendo, eu quero dizer para o senhor o seguinte, que eu sou uma mulher acostumada a mexer no mundo espiritual, e eu conheço os espíritos, e eles são maus e tiranos, mas eu entrei nessa igreja, eu percebia que hoje a presença do Espírito mais poderoso que existe, mas a grande diferença é que esse Espírito é bondoso e puro, santo. Eu nunca vi um Espírito como esse, o poderoso Espírito Santo de Deus. E aquela mulher deixou sua mediunidade e se envergonhava de tudo aquilo que fazia antes, e se tornou uma serva fiel do Senhor Jesus, trabalhando junto com as mulheres da igreja. Poder do Espírito Santo, irmãos. Se você quer aprender a pregar, um livro que eu dou a dica para você, Pregação e Pregadores. Lloyd-Jones, líder dos reformados, diz assim, pregação é teologia em fogo, é teologia em chamas, é teologia através de um homem que está em fogo, ardendo na presença de Deus e no poder do Espírito Santo de Deus. Eu não aceito esse discurso de que ser presbiteriano é ser sorveteriano. Essa não é a nossa igreja. Quem conhece a nossa igreja sabe que Lutero foi um grande pregador, sabe que Calvino, o pai dos reformados, irmãos, pregava a palavra com paixão para a glória e honra do nome de Jesus. E nós temos que pregar com fidelidade as escrituras, mas cheios do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que reaviva a sua igreja. Então, meu irmão, nessa manhã minha oração é que o Espírito Santo de Deus reavive o seu coração em nome de Jesus. Que o Espírito Santo leve você a confessar os seus pecados. Que o Espírito Santo te leve a crer em Cristo verdadeiramente como seu Salvador. Que o Espírito Santo faça de você um marido mais amoroso. Que o Espírito Santo faça da senhora uma esposa mais amável para a glória e honra do nome de Jesus. Que o Espírito Santo faça de você um verdadeiro filho obediente de Deus. Que o Espírito Santo encha você de amor às almas, porque foi por elas que Cristo morreu. O verdadeiro reavivamento é fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Ele já habita em nós,
mas a minha oração é que ele transborde em nós. Amém, meus irmãos? Como diz o reverendo Hernandes, que pregará aqui amanhã, não importa que o Espírito seja somente residente, mas que na nossa vida ele seja presidente, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Mas em último lugar nessa manhã, ao nos apresentar o verdadeiro reavivamento, a palavra nos diz que além de ser fruto de uma imensa necessidade da pregação da palavra e da ação do Espírito, o verdadeiro reavivamento é fruto da vontade soberana. O verdadeiro avivamento é fruto da vontade soberana. Versículos 12 a 14. Nós leremos, irmãos, responsivamente. E nós faremos o seguinte: nós contaremos quantos verbos tem na primeira pessoa enquanto lemos. Eu vou ler o 12, vocês o 13 e nós todos o 14. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vocês. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Nós temos 10 verbos, irmãos, na primeira pessoa do singular. A gente precisa aprender as ênfases da Bíblia. Não é à toa que há 10 verbos na primeira pessoa do singular. Sabe por quê? Deus está dizendo que Ele é quem manda, é avivamento soberano. Eu não determino, você não determina. Ele diz para os judeus: eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, e quem faz isso sou eu que estou dizendo e faço, o Senhor. E para que eles entendam, ele repete: eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, eu digo isso e faço, eu cumpro a minha palavra, eu sou o Senhor. Deus está dizendo, irmãos, que reavivamento é fruto da ação soberana do Senhor. Pastor, então se é fruto da soberania de Deus, o que o senhor gastou em 40 minutos para pregar para a gente nessa manhã? Mas, amados irmãos, Deus é soberano e Ele predestina os fins e os meios. E quando nós vemos, amados irmãos, a igreja se voltando para o Senhor, se enchendo de gente que quer a palavra, quando nós vemos a igreja se movendo à oração, talvez, amados irmãos, seja um sinal de que o Deus eterno resolveu ter misericórdia de nós e atrair o nosso coração a Ele e dar a nós reavivamento. É Ele quem decide. Sabe por quê, meu irmão? Para que a glória seja somente dEle. Eu não sei se você se lembra quando Salomão consagrou o templo. Você se lembra daquele dia? Uma das mais belas orações das Escrituras. E a Bíblia nos diz, irmãos, que lá estavam os sacerdotes para servir ao Senhor, mas quando Salomão orou, Deus mandou fogo dos céus. Imagina aquela cena. E consumiu todos os holocaustos, os milhares de holocaustos daquele dia. E diz a Bíblia que a nuvem da glória de Deus encheu o templo, e nem os sacerdotes que trabalhavam lá podiam entrar no templo, porque a glória de Deus estava lá. E sabe o que significa isso? Que Deus não divide a glória dele comigo e com ninguém, com você e com ninguém. Deus não divide a glória dele com o pregador. Deus não divide a glória dele com a liderança da igreja. Deus não divide a glória dele com nenhum ministério da igreja. E se Ele mandar reavivamento aos nossos corações, amados irmãos, é única e exclusivamente para a glória e honra do nome do Senhor. Então, se nós queremos reavivamento, nós temos que aprender que o reavivamento nos humilha e mostra quão pequenininhos nós somos e que nós precisamos desesperadamente da graça de Jesus. Se humilhe hoje, clame hoje: Senhor, reaviva a minha vida, restaura-me, eu te peço em nome de Jesus. A Unida quer reforma e reavivamento. Minha oração é que a nossa igreja se volte cada vez mais para as Escrituras, e que Deus abra os céus e desça aqui, e converta o seu coração, e converta centenas de milhares, e que nós ganhemos São Paulo para Jesus. Eu tenho orado, irmãos, como Knox orava pela Escócia: Senhor, dá-me São Paulo para Jesus, senão eu morro. Que o Senhor nos dê São Paulo para Jesus, que o Senhor nos dê o Brasil para Jesus,
que o Senhor nos dê a bênção de ver muitas almas buscando o Senhor Jesus. Que Deus te visite com reavivamento nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero convidar você para orar aí mesmo onde você está. Nós temos os instrumentos aqui na frente, eu não vou chamar você aqui. Mas se você entende que Deus falou no seu coração e você precisa de um reavivamento, você necessita, você quer amar mais a palavra, você quer ser cheio do poder e da presença do Espírito Santo, você quer ver um Deus soberano sendo exaltado na sua vida, eu quero orar por você nessa manhã. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Diga: Deus, tem misericórdia de mim. Se você precisa de um reavivamento, irmão, você quer se humilhar na presença do Senhor, eu vou convidar você a prostrar os seus joelhos. Eu vou descer aqui também, vou me ajoelhar. Nós vamos nos humilhar na presença do Senhor. Se você puder, se você não puder, pode ficar sentado normalmente. Mas se você diz: eu quero me humilhar diante do meu Deus, eu preciso de um reavivamento, dobre os seus joelhos na presença do Senhor. Nós vamos ter um tempo de humilhação na presença dEle. Coloque diante do Senhor aquilo que perturba a sua alma, o seu coração, qualquer pecado que tenha apagado o Espírito Santo na sua vida, qualquer visão contrária à santa palavra de Deus. Peço ao Senhor que te faça amá-lo mais, que mude a sua vida, que restaure o seu lar. Ore pelos seus filhos que estão desviados, clame a Deus para salvá-los, para trazê-los de volta para o redil. Ore pela igreja, para que ela influencie a sociedade, o Brasil e o mundo, para que nós não sejamos conhecidos como país da corrupção, da prostituição, mas que esse país seja conhecido pela ação poderosa de Deus no seu meio. Vamos clamar, irmãos. Se Deus quiser, Ele abrirá os céus e nos abençoará. Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Senhor, nessa manhã nós nos humilhamos diante de Ti. Ser propício a nós pecadores, Senhor. Senhor, se Tu nos tratares conforme os nossos pecados merecem, nós estamos acabados, Senhor. Então, por favor, Pai, não nos entregue a nossa própria sorte, mas muda a nossa vida, quebranta o nosso coração. Abençoa o nosso lar, abençoa nossos casamentos como igreja, abençoa nossos filhos. Deus, abençoa nossos jovens. Pai, eu quero te pedir que o Senhor levante, ó Deus, ó Pai, esposas, mulheres de Deus para os nossos filhos, homens, varões de Deus para as nossas filhas, que se casem no Senhor e tenham famílias fundamentadas no Teu Evangelho. Deus, eu quero orar pelos nossos netos. Pai, me angustia a alma pensar que talvez os netos de alguns aqui estarão fora do Teu caminho, que os meus netos, que isso não aconteça nunca em nome de Jesus. Mas que o Senhor, Deus, ó Pai, nos traga de volta para Ti. Enche-nos de amor por Ti. Enche-nos de fé no Redentor que deu sua vida na cruz para nos salvar. E, ó Deus, reaviva a nossa alma. Que o Espírito Santo venha nos encher de amor pelo Senhor. Venha nos dar fome da Tua palavra. Venha nos levar a pregar o Evangelho, a ser bênção no nosso trabalho, a anunciar Jesus, a trazer nossos amigos e familiares para a igreja, para a glória e honra do nome de Jesus, Deus. Ó Pai, restaura a nossa igreja. Deus, dá que nós tenhamos não só esse culto cheio, o culto da noite, vários outros cultos. Dá-nos a bênção de alcançar São Paulo para Jesus, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão na internet nos ouvindo, Deus. Que o Senhor reavive a alma delas, que a igreja no Brasil viva tempos de reforma e de verdadeiro reavivamento, que não é reteté, não é bagunça, Deus, ó Pai, é um avivamento que vem da Tua palavra e da comunhão íntima com o Senhor. Restaura a nossa vida, Deus, abençoa-nos, ó Pai, dá glória ao Teu nome, e ó Deus, vem nos reavivar, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, amém.